podcast Sapa Justa. Nem sempre justa, mas sempre sapa. Financiamento coletivo que ajuda a cobrir um pouco dos custos do podcast. Também eu tô com um grupo no Telegram. Eu quero todo mundo lá conversando, me ajudando a pensar nas pautas e também participando mais ativamente do podcast. Tanto o link do Apoia-se como o link do Telegram vocês acham lá no Instagram do Sapa Justa, que é @sapajusta. E agora eu gostaria... deixa eu me apresentar também, não esqueci. Tô aqui toda perdida. Meu nome é Letícia. Eu sou uma mulher branca, cis, lésbica, sou de Belo Horizonte e os meus pronomes são ela e dela. E eu gostaria que as minhas convidadas se apresentassem também. Eu sou Juliana Ramos, né? Sou uma mulher negra, cis e lésbica, graças ao bom Deus. Meus pronomes são ela e dela. E eu sou Larissa, uma mulher branca, cis, lésbica, e os pronomes ela e dela. Perfeitas. Maravilhosas. A gente vai chegar nos assuntos aqui, mas eu sempre gosto de começar o Sapa Justa com um jogo. E vocês nem sabem qual que é o jogo ainda, mas eu já vou explicar. O de hoje chama Vozes Sapabis. O que acontece? Eu vou colocar aqui um som de lésbicas ou bissexuais falando alguma coisa. São famosas, tá? E aí vocês vão ter que adivinhar quem que tá falando. Mas não são cantando, porque né, eu não tenho dinheiro pra pagar os direitos autorais. Eu vou colocar aqui. Aí, se vocês quiserem ouvir de novo, vocês me falam. Mas já vou colocar, hein? Estão preparadas? Uhum. Então, eu já amava muito ela. Eu não conseguia mais ficar indo pros lugares sem ela. E tinha que ir pra alguns lugares sem ela, porque a gente já tava num nível que não consegue disfarçar mais. O olhar de apaixonado, assim. O cuidado, carinho. Ludmilla. Essa foi fácil, hein? E aí tem diferentes épocas aqui, diferentes... Vou ver se estão antenadas. Agora eu vou para a próxima, hein? A música, pra mim, foi uma fuga, né, da minha incapacidade de viver socialmente com as pessoas. Cássia Eller? De partilhar, de compartilhar. Cássia Eller. Nossa, tô me sentindo... Vocês estão gabaritando, hein? Essa eu quero ver se vocês vão acertar. Meu Deus. Você tô pondo um áudio. Próxima, então acertando tudo até agora. O meu papo de hoje é com você, fiel da igreja lesbiteriana. Bia Ferreira. Entregou no lesbiteriano, né? Vocês estão acertando tudo, tá tendo nem graça. Acho que eu tô fazendo o jogo fácil demais. Vou pegar... tem a última aqui. Peraí que eu vou... É delicioso. Tá casada com a mulher. Pele macia. Daniela Merlo? Sério? Nossa, eu não ia acertar essa. Eu adoro que ela fala, pele macia. Esse jogo foi muito fácil. Se depois vocês vão ter que voltar, eu vou fazer um jogo muito mais difícil. Vocês foram muito bem. Muito bom, muito bom. Mas chamei aqui vocês pra gente falar coisas de sapatão, lésbicas e tudo. Mas antes eu queria que vocês contassem um pouquinho, né? Porque vocês têm um podcast. Queria que vocês falassem sobre o podcast de vocês e também por que vocês decidiram fazer um podcast. Então, a gente decidiu fazer o podcast porque a gente conversava muito sobre várias coisas, né? A gente sempre pensou assim, caraca, acho que a gente precisa fazer com que outras pessoas participem disso também. Sim. Tipo, a gente tá, né, namorando, vão fazer 4 anos agora, né, que a gente é um casal. E aí a gente conversa 24 horas sobre milhões de assuntos. E essas conversas, a gente fica às vezes 1h30, 2 horas conversando. E a gente pensou, cara, por que a gente não amplia isso? Tipo assim, começa a gravar essas nossas conversas e tal e jogar, né? Enfim, as pessoas conseguirem, né, ouvir, assim, né, as nossas opiniões e a gente fala sobre, basicamente, coisas do cotidiano, né, coisas que a gente acha que são importantes, que vão fazer, às vezes, outras pessoas refletirem um pouco, ou, sabe, coisas que, às vezes, a gente pensa no dia a dia, mas a gente não dá muita atenção. Também a gente fala sobre interseccionalidades, né?
Sim, que é muito importante. Não conseguia achar em outros podcasts sobre a nossa sexualidade. Então, acho a gente importante também, tipo assim, por mais que nós sejamos lésbicas, existe uma mulher preta na relação. Sim. São vários recortes, né? Sim, a gente recebe muita... Acho que, tipo assim, a que mais me impactou foi de uma menina falando assim, meu Deus, achei um podcast que tem uma lésbica preta, sabe? E aí eu fiquei, tipo... Nossa, a gente tá fazendo realmente alguma coisinha assim, sabe? Que alguém tá prestando atenção, porque podcast é só áudio, né? Então, se a gente não fala... se eu não falo, tipo, não, por eu ser uma mulher lésbica, preta e tal, as pessoas vão ouvir e não vão conseguir associar, né? Por conta, enfim, de representatividade e tal, essas coisas assim. Então, se eu não falo, as pessoas que estão ouvindo não vão... associar. Não vão associar a voz à minha figura, por exemplo. E já tem pouco podcast feito por lésbicas, né? Então, eu imagino que ela teve que ficar muito feliz, né? Antes vocês tinham outro nome, né? Era Sapato 44. Aí vocês mudaram agora pra Labres, né? Tem alguma coisa assim? Qual que foi o pensamento? Vou mudar. Então, foi porque a gente queria falar sobre mais assuntos, né? Sobre mais assuntos do cotidiano. E aí a gente falar não só sobre sexualidade, entendeu? A gente queria falar sobre outros assuntos e a gente começou muito com essa pegada sobre sexualidade. Sim, não que não seja importante. Porque que a gente tava falando sobre as interseccionalidades, né? A gente mudou pra Labres, que as sapatonas vão continuar se identificando, né? Obviamente. Mas abrangendo novas pessoas também. Porque, querendo ou não, né? Eu acho que basicamente o que vai rondar esse episódio que a gente vai gravar hoje, falta muita representatividade. Quando a gente tá falando, por exemplo, no episódio que a gente vai lançar sobre fofoca, tipo, que é um tema totalmente aleatório, as pessoas vão estar ali ouvindo e tal. A Letícia também ama uma fofoquinha. Quando a gente tá ali falando e tal, tipo, as pessoas às vezes não vão... Inconscientemente elas não vão associar, tipo, nossa, são mulheres falando de fofoca, mas, tipo assim, são mulheres, mas são mulheres lésbicas falando de fofoca, sabe? Tipo, a gente também fala de fofoca, a gente também fala sobre várias coisas, sabe? E eu acho isso super importante também. Acho que a gente pensou meio que nisso, assim, né? Eu também acho importante também furar a bolha, entendeu? Não falar só pra gente, sobre a gente. Eu acho que outras pessoas com outras sexualidades também, elas devem escutar a nossa vivência, pra gente desconstruir também, né? Sim. E se desconstruir também o tempo todo. Porque o podcast é isso, né? A gente desconstrói e é desconstruída. Sim. Nossa, super, né? Eu acho engraçado quando você fala isso, porque eu também me passa isso quando eu faço podcast, sabe? Eu quero falar sobre sexualidade, quero falar sobre o universo lésbico, principalmente, quero falar sobre todas as letras, mas às vezes eu quero falar de fofoca também, quero falar de outras coisas. Tanto que a ideia de conversar isso com lésbicas veio porque eu tava pensando que, cara, pro gay é um pouco mais fácil, né? Acho que a gente vai passar pelo machismo que tem mesmo, mas tem um monte de podcast feito por gays e eles falam de diversos assuntos e que eles têm que falar também, né? Eu tô falando assim só da nossa bolha LGBT ainda, né? Não tô falando nem fora. Mas aí ele vai falar de outra coisa... Ele vai ter ali o público gay que vai escutar ele. Ele vai ter o público de mulheres héteros que vão escutar eles, né? E às vezes quando a gente produz alguma coisa que é feita por uma lésbica, as pessoas falam, não, isso é só pra lésbica. Mas por que você não pode escutar uma lésbica, né? 2, 3, 4. Sim. E como também se a gente só fosse isso, né? A gente só é lésbica na vida. A gente não é mais nada. A gente não, que a gente não anda por aí falando só sobre ser lésbica, né? O nosso cotidiano. Lógico que a gente fala, mas não é só isso. Sim. A gente também é lésbica, mas a gente também vive outras situações, né? A gente conversa sobre outras coisas. Sim, eu acho que... A gente fofoca. Eu vejo muito isso, assim, por eu ser... A minha figura, as pessoas, elas não associam a uma mulher lésbica, entendeu? Eu acho que grande parte das pessoas que me olham assim, elas me associam ou com uma mulher hétero alternativa ou com uma mulher bi. Tanto que quando eu falo, tipo, eu namoro uma mulher, as pessoas falam, mas você é bi ou você é lésbica? Eu falo, não, eu sou lésbica. Eles falam,
Ah, mas lésbica? Eu falo. Gente. Sim. Enfim. Tem um estereótipo, né? Se você não alcançar esse estereótipo, claro. as pessoas ficam com uma ponto de interrogação na cabeça. Como assim? Tipo assim, por exemplo, a Larissa fala, tipo, hoje as lésbicas se vestem de mulher, que ele fala, né? Ele fala, veste feminino. A gente anda na Seu rua pai? e não sabe mais quem é lésbica, porque agora as lésbicas se vestem de mulher. Ai, meu Deus, um caos. Tem que andar com a placa escrito lésbica, porque senão ele fica confuso. Dá um bug na cabeça do hétero. O clássico, né? Você nem parece, como se isso fosse um elogio, né? Não é? Nossa, muito obrigada. Não. Por que parecer, né? Sim. Eu quero parecer. Sim. Eu acho engraçado que o povo... Você acabou de contar, né? Não, sou lésbica, e a pessoa ainda tem um contra-argumento, mas você não é bi? Não sei lá o quê. Assim, como a gente tá falando de podcast, né? A gente é invisibilizada e a gente é silenciada também, né? Porque são dois campos que estão ali, tipo, não, você não é. Eu acho isso muito doido, né? Sim. A gente tem até o episódio, acho que é o segundo, né? Que a gente fala sobre... que era o mês da visibilidade lésbica. A gente o primeiro episódio que a gente fez. O mês da invisibilidade lésbica, né? Porque a gente é invisibilizada o tempo todo. Como se, em algum momento, ou a gente vai querer um homem dentro do nosso relacionamento, ou a gente vai te cansar e vai namorar um homem. Sim. Como se o tempo todo a gente tem que ficar provando que, para as pessoas, que a gente realmente se ama e realmente a gente é um casal. Terrível, né? Eu, inclusive, já participei de um podcast... tipo, vários homens gays, né? E eles perguntavam as coisas pra mim, assim, como se eu fosse um ser de outro planeta. E eles são gays. Então eles ficavam assim. Eles ficavam assim, mas o que lésbica escuta? Eu falei, não sei o que lésbica escuta. Eu escuto tal coisa. Eu escuto tudo, na verdade, mas... eu não... Fala aí pro seu TCC. Aí eu comecei a falar isso no meu podcast, que tipo, olha, eu sou uma lésbica falando, eu sou uma lésbica conversando com outras pessoas. Eu não assinei, assim, o termo que eu tô representando aqui todas as lésbicas e você pode... Porque parece que é um objeto de estudo, né? Um objeto estranho que a pessoa não conhece. Esse é o nosso de caso, né? Meu Deus. Sim. Por mais que sejam homens gays, eles reproduzem machismo, né? Sim. Alguns deles, no caso, né? A gente não pode generalizar nunca. Mas assim, tem muitos homens gays que eles reproduzem o machismo em relação à vida deles e também às outras pessoas que eles convivem. E parece que a gente é um tipo... tipo, todo mundo é igual, né? A gente é um nicho que todo mundo tem o mesmo gosto, todo mundo se veste igual, todo mundo anda igual, fala igual. São as interseccionalidades, né? Tipo assim, a gente é mulher. Já começa daí. Dentro disso, é como se fosse vários outras coisas, né, que nos atravessam. Então, tipo, a gente é mulher, a gente é lésbica. No meu caso, tipo, eu sou uma mulher preta, mas eu sou uma mulher preta que eu sou uma mulher que não sou desfém, né? Tipo, geralmente eu não uso roupas que são ditas como masculinas, mas isso pode acontecer com uma outra lésbica, entendeu? E, tipo assim, isso tudo faz com que... Você seja você. Sim, tipo, você vai estudar, fazer esse estudo, né? Essa pesquisa com qual lésbica, entendeu? E é o que você falou, eu não tô aqui sentada representando todas as lésbicas negras e eu vou estar falando por todas elas. Não, cara, não mesmo. Nós somos completamente diferentes. Tipo, a gente às vezes fica olhando que a palavra interseccionalidade você coloca pra mulher negra. Só que a gente tem as nossas intersexualidades também, que a gente tem que ter consciência dela, do porquê você tem seus privilégios. Então, eu sou uma mulher branca, cis, lésbica, que não sou desfém, né? Então, todas essas coisas, elas me dão os meus privilégios, as minhas dificuldades, assim, também. A gente precisa ter consciência disso, de achar que só as travessias, né? Que as interseccionalidades não são só de mulheres negras, porque se você não tiver consciência do que rola com você tá cego no seu privilégio ainda, né? Com certeza. Todo mundo tem interseccionalidade, né, cara? Por isso é tão importante ter vários podcasts de várias mulheres
lésbicas falando sobre as vivências delas, falando sobre o cotidiano delas, né? E é o que, infelizmente, a gente ainda não tem tanto quanto a gente gostaria, né? Sim. Sim. Tem que existir várias representações, né? Pra todo mundo se olhar e se ver em algum momento, mas mesmo se olhando e se vendo, saber que também existe diferenças, né? A gente nunca vai ser igual a ninguém. Por mais que nós sejamos lésbicas, mulheres e no caso da Juliana, negra ou branca, com privilégio, sem privilégio, todo mundo tem alguma coisa que se torna essa pessoa única. Uhum, sim. E abordagem, né? Por exemplo, no podcast que vocês têm, eu escutei o que vocês estavam falando de cancelamento, né? Então tem a visão de vocês falando sobre cancelamento. Vocês fizeram um recente também de redes sociais. São temas que as pessoas estão conversando, mas a visão que vocês têm, a conversa que também vai sair de vocês duas, ela é única, né? E aquilo que gera vai ser... Só aquele episódio vai ser assim. Sim. E a gente também tem diferença entre a gente, né? Cada uma pensa de uma forma. Às vezes a gente pensa a mesma coisa, mas às vezes a gente pensa de... Sim. E a gente também coloca o meu pensamento e o pensamento dela, no caso, ninguém vai pensar igual, cada um tem um pensamento diferente sobre aquilo. O importante é a gente estar disposta a ouvir, entender e, piorar, entendeu? Sim, com certeza. E a gente tá falando aqui que não tem, que falta, né? Mas isso é uma pergunta que já me fizeram, e agora eu vou jogar pra vocês, pra ver se vocês conseguem responder. Conteúdo feito por mulheres lésbicas, por que vocês acham que tem pouco ou, bem menos em comparação à letra G, por exemplo, assim? Eu acho que pode ser por medo, acho que é por ser mulher. Acho que por falta de medo de não ser ouvida, porque, querendo ou não, é uma realidade, né? Sim. Isso não só no podcast, mas acho que na vida, assim, a gente já é muito silenciada, Sim. sabe? Ninguém quer ouvir a Sapatão, sabe? Falando coisas de sapatão. Por exemplo. Ninguém quer saber disso. Aí a gente fica nessa uma da outra, né, cara? O que é incrível, e eu acho até que teria que ter mais. Eu acho que existe o medo das pessoas serem rejeitadas, não serem ouvidas, de não ser amparada, não ser acolhida. Uhum. E em comparação com a letra G, por exemplo, né, é mais amplo, assim, acho que... Mediaticamente também mediaticamente falando. Uhum. Todo mundo conhece algum gay na vida, assim, sabe? Eu nem tenho problema, mas é gay. Essas coisas. Porque o gay é o divertido, sim. As pessoas querem ser amigos. Ninguém fala, que vontade de ter uma amiga sapatão, né? Sim. Sempre tem aquela amiga hétero que jura que a gente vai dar mole pra ela, né? Amigo, não sim. Quero você é brega. Aí você fica assim, meu Deus, se eu falar pra ela que eu sou lésbica, ela vai achar que eu tô dando mole pra ela. Sim. Não vai ficar mais natural. Agora, se um homem gay tiver uma amiga mulher... É não, eu posso me trocar na frente dele, porque ele é gay. Ele odeia mulher, sabe? Assim. E o homem hétero, a gente não quer ser amiga dele, né? Porque ele é babaca. Ele veio, vamos falar de mulher, vamos objetificar as mulheres. Cara, eu não quero. Tá em outro rolê. Eu ouvi um cara falando isso. Eu não tenho amiga lésbica, porque vai que ela pega mais mulher que eu, vou me sentir mal. Porra. Nossa. Se a mulher não quer ficar com você, é porque tem algum problema em você, né, no caso. Só piora. Nossa, só piora. Quando eu me assumi, tinha uns 18 anos, muitos anos atrás, uma das minhas amigas héteros, um momento desabafo, né? Ela pegou e falou, não, mas como é que eu vou trocar de roupa na sua frente? Falou essas coisas, foi bem procofóbica, assim, bem homofóbica. Aí eu falei, não tem o mínimo, de atração você. Comecei a, me justificar, né? Porque eu era uma jovem boba me justificando pras pessoas. E aí depois ela ficou com raiva de mim, porque ela achou, então eu sou feia. Então... Aí ela ficou coitada. Cheia de complexos, gente. Aí eu falei, terapia pra ela agora. Meu Deus, ela não tá me desejando. Eu falei, não desejo minhas amigas. Estou apaixonada aqui pela primeira menina que eu fiquei, cara. Deixa eu curtir aqui.
E ficou irritada. Eu falei, mas quer brigar comigo porque achou que eu ia desejar ela. Quando eu falei que não tinha desejo algum por ela, ficou irritada porque falou que eu falei que era feia. Eu falei, nem falei que você era feia. Eu falei que eu não te desejo. Um complexo difícil, né? Gente. Falta uma psicóloga pra essa pessoa. Tá faltando. Faltou um pouco. E aí, quando a gente se assume, a única coisa que a gente quer é ser acolhida, né? Ser acolhida, e normalmente as pessoas que estão do nosso lado sempre se assustam. Sim. Eu acho que, tipo assim, a acolhida é o ideal, mas eu acho que, pelo menos, a primeira coisa que eu... A não rejeição. Tipo assim, tá tudo bem, sabe? Tipo, isso não é uma questão pra gente, tipo assim, sabe? Discutir, falar sobre. Tipo, mas é tipo, não, tá tudo bem e tal. No mínimo, né? O mínimo que a gente deseja, assim. A gente tem muita sorte, assim. Eu sempre falo sobre isso. Porque eu trabalho com o público, então as pessoas sempre... Eu falo, tipo, não, porque eu namoro e tal, não sei o quê. Ninguém nunca teve problema com isso. Pelo menos não na minha frente, assim, que me falaram alguma coisa e reagir de uma forma estranha, nunca. Mas sempre as pessoas perguntam, tipo, é sua família e tal. Eu falo, não, tranquilo, sabe? E com isso eu percebo que a gente, querendo ou não, mesmo com muitos perrengues que a gente já passou, ainda assim a gente consegue ser acolhida por muitas pessoas em volta, que a gente às vezes até valoriza mais que a nossa própria família, assim, né, eu diria. É pesado, mas é verdade. Sim, com certeza. Eu também tive bons amigos, né? Não só esse tipo de pessoa, não. Teve umas pessoas que foram mais de boa. Mas é isso que a gente tem que fazer mesmo, né? Se rodear de gente que valoriza a gente. Porque eu tenho uma teoria que LGBT tem uma autoestima muito baixa, assim, pra aceitar qualquer atenção. Então, tipo, eu lembro quando eu era mais nova, esse cara aqui, meu amigo, ele não tem problema comigo ser lésbica, então só isso é o suficiente, esse é só o mínimo que eu mereço, uma pessoa que não me odeia porque eu sou lésbica, então é meu amigo. Aceitava muito pouco, sabe? E a gente tem que aceitar muito. Sim. E a gente vai levando isso pro resto se a gente não fizer uma terapia, a gente vai levando isso pro resto da vida. Mesmo que inconscientemente, né? Isso a gente vai aceitando migalhas de todo mundo porque a pessoa não tem problema com a sexualidade, o que deveria ser normal. Né? Mas existem outras questões que, de uma certa forma, tornam a relação tóxica, né? E a gente vai ficando com essas amizades porque, pô, o medo que a gente tem de ser sozinha, do tanto que a gente já ouviu, de que, pô, da falta de representatividade de família, sabe? A gente olhar e falar, gente, eu nunca vi uma mulher lésbica com uma família. Ninguém perto de mim tem. E aí eu não vou nem ter amigo. Nossa, isso me lembrou de uma coisa. Eu sou transista, né? Então eu trabalho com cabelo, né, e tal. E aí eu tenho uma cliente que ela tem 4 anos. E aí na primeira vez que eu fui atender ela, ela falou assim, tia, sabia que eu tenho 2 mães? Aí eu pensei assim, olha, isso é tão doido que a primeira coisa que veio na minha cabeça foi tipo assim, ela deve considerar a madrasta dela a mãe dela. E tipo, não, ela tem 2 mães, de fato. E no caso elas são separadas e tal, mas tipo assim, ela tem 2 mães, tipo, está registrada ali, ela tem 2 mães e é isso. Só que a primeira coisa que eu pensei é tipo assim, ela deve achar que a mãe dela é madrasta, sabe? Porque é tão difícil. Que até a gente que tá dentro desse Sim. Né, somos parte dessa comunidade, a gente acha que, tipo... É inalcançável. Uma pessoa com... 2 mulheres com uma criança e a criança não tendo problema nenhum de falar e a mãe também não tentando esconder isso. Não. E a geração passada tentava ao máximo esconder. Porque o quanto que sofria, né? O quanto também que tinha dificuldade de encontrar outras pessoas iguais. Sim. Com a mesma vivência, vivendo e sofrendo os mesmos preconceitos, né? E aí a gente fica até assustado quando a gente vê uma criança falando de uma forma tão natural que deveria ser costume. A gente vai associando com outras coisas porque a gente não está acostumado. Não, a gente está acostumada mesmo. Eu super entendo. Acho que também, talvez eu ia pensar nisso, né? Que engraçado. Que bom, né? Outro dia eu tava vendo até isso no TikTok, assim, que... Isso mais nos Estados Unidos, assim. Eu fico lá no TikTok. Tá tudo bem, a gente não vai te julgar. Várias adolescentes com 2 mães, com 2 pais. Aí eu fico, nossa, óbvio que sempre teve, né? Mas é que receber esse tipo de conteúdo, né? Eu acho que te dá um quentinho no coração, né? Sim. Sim. Porque nem isso em filmes, né? Normalmente
os filmes são totalmente trágicos, ou é sempre a mulher lésbica que faz a mulher hétero sentir atração por ela do nada. E acabar com o casamento dela. É o mesmo roteiro, cara. Ou a gente morre ou a gente destrói famílias. É muito isso. Isso é muito bom. Eu vi uma menina outro dia falando, cara, eu quero um filme de lésbica normal, assim, sabe? Tipo De Repente 30, sei lá, De Volta pro Futuro, que a lésbica não morre, Sim. Ou sei lá, vai roubar os velhos, né? Teve aquele... Se ela souber, por favor, indique a gente. Acho que o único filme, assim, bem Sessão da Tarde que a gente viu foi... qual o nome daquele filme que a mulher, ela... É bem antigo, né? Já passou na Globo, inclusive, na Sessão da Tarde. É um que... é alguma coisa de casamento e tal. Ele é bem Sessão da Tarde, bem gostosinho, assim, de ver e tal. Mas é a mesma coisa, né? A mulher vai casar com um cara, aí vem a outra, que é da floricultura. Aí, minha filha, faz ela se separar do cara. É uma loucura. Imagina. Sempre assim. Mas esse é gostosinho de ver. Isso aí. Isso. Esse é gostosinho. Tem um agora, eu acho, com a Crepúsculo. Aquela mulher que fez né? Crepúsculo, com a mulher. É de Natal. A Crepúsculo, ela mesma. Que tentaram fazer uma comédia romântica ali. Esse eu não gostei muito, mas muita gente gostou, né? Eu prefiro o Imagine Você. Eu e você. É legalzinho. É porque eu fiquei com raiva da namorada dela. Que é a da família lá. Eu queria que ela ficasse com a Alder Plaza lá. Fiquei torcendo pro outro casal. É porque ela não se aceitava, né? Exatamente. Sempre tem isso também. E nunca pode ser duas mulheres que se aceitam. E que só tem outras questões pra ser solucionada no filme. Não, sempre a questão principal é a sexualidade dela. Poxa, não pode ser uma questão, sei lá, uma questão financeira. Não sei, uma questão de sabe? De tentar ter filho, sei lá, gente. O único que tentaram fazer assim, a lésbica roubar os velhinhos. Mas aí você falou esse negócio de filho, porque agora também tem isso. Eles estão fazendo assim, pegam uma lésbica que quer ter filho e a outra que não quer. E elas são loucamente apaixonadas por uma pela outra. Falei, poxa, mas isso é uma coisa que tem que ser conversada no começo, eu acho. Tem um diálogo ali entre o casal, né? Gente, por favor. Que eu acho que isso é uma coisa que não tem como mudar, realmente. Vai ter que terminar. Vai fazer o quê? Não sei também. Tô aqui pensando só. Tem essa questão no The L Word também, né? Uma das principais. Uma que é muito ter filho. Nossa, mas eu tenho um pouco de coisa com The L Word. Acho muito estereotipado. Ruim, né? Não... porque é ruim, né? Alguém conseguiu terminar a série? Em algum momento? Não, eu vi a série porque era a única coisa que tinha pra ver. Isso, mas isso também. É sempre assim mesmo. A gente começa a assistir porque é a única coisa que representa a gente de alguma forma. Mas depois vai enchendo tanto o saco que você até deixa pra lá. Deus sabe o quanto eu tentei. Tem uma nova deles, mas eu não assisti ainda. A nova também não vi ainda. Só tô a gente eu assisti... falando aqui, minha filha, de hoje é verso. Eu assisti a primeira temporada. Não assisti a última. Eles melhoram alguns pontos, mas ainda é uma série ruim, pra ser bem sincera. Que a outra tinha muitos problemas, né? Era bem Quem escreve é uma mulher ou é um homem? Também tem isso, né? Pior que são lésbicas que escrevem. Só que é uma realidade, tipo assim... E vamos de representatividade. Mas é que lésbicas, né? Sei lá, as ricas de Los Angeles, eu não tenho um jatinho, por exemplo. Eu não consigo me identificar com essa riqueza toda. Eu queria uma lésbica pegando um ônibus, entendeu? Um metrô lotado. No meio da pandemia. Chorando no metrô, pensando nela, sabe? Uma coisa meio Brasil, né? Uma coisa mais brazuca. Isso. Mas a gente tá falando de coisas que nem era da pauta, né, normal de podcast. Eu acho que, só pra gente fechar uma coisa da pauta assim, vocês enxergam alguma perspectiva de mudança, por exemplo, assim? Até a gente ter mais acesso, as pessoas escutarem mais lésbicas, a gente ser, né? Eu fiz esse podcast também, eu lembrei de um podcast que eu participei com uma cantora lésbica, ela chama Jessie Volpe, eu acho. Acho que ela é do Rio também. Vocês são do Rio, né? Gente, eu esqueci de falar, a gente é do Rio. Carioca. Eu peguei pelo sotaque. X. Ela é do Rio também. E aí, no podcast, alguém faz uma pergunta assim pra ela. Por que Sapatão só canta MPB, aquele clássico, né? E não canta pop? E aí tem uma frase, ela ficou ecoando na minha cabeça, ela falou assim, eu não sou pop? E aí eu fiquei pensando, por quê? Que ela não é pop?
porque ela não tem um estereótipo de ser pop, né? Porque o que que faz alguém ser pop? Se ela tivesse, sei lá, no escopo, assim, da Anitta, antes de escutar o que ela tava cantando, o povo já ia falar que ela é pop. Fiquei pensando nisso. Sapatão não é pop? Porque se você se apresenta como sapatão, né? Até com todos os estereótipos que tiver, você já sai do pop, né? Você, não. E pop eu digo não só do estilo de música, né? Pop de popular mesmo. Vocês acham que a gente pode ser pop? Acho que sim, né? Acho que a gente tem que tentar chegar nesses lugares, né? O problema é a mídia. Na verdade, a gente já é pop, né? O que falta é a mídia aceitar que a gente é, né? Sim. Gostei. E as pessoas entenderem que Sim. a gente provavelmente já tem um monte de sapatão que cante música pop, não só no quesito música, acho que seja uma pessoa pop, mas que as pessoas colocam ela no nicho. Sim. Peraí, você é lésbica, você então não pode. Sim. Não pode ser assim, não pode cantar esse tipo de coisa. A única pessoa que eu consigo pensar agora, pra vocês terem noção, é aquela Dai, acho que é Dai Lynch, se não me engano, que ela namora uma menina que também canta, elas duas cantam. Mas umas realmente, jovens. tipo, quando você falou pop, isso, a primeira coisa que eu pensei é, tipo, será que é pop dessa questão, né, de vender, né? Porque realmente, sapatão não vende, né, gente? É, infelizmente, uma realidade, né? Até vende, mas se for sapatão... Se for uma coisa mais... Se a pessoa se assumir sapatão, ferrou. Aí ela tem que falar só pro meio dela, né? Só pra gente. Não pode sair dali. Tipo assim, a Ludmilla se assumiu bi, né? Mas depois de muito já tava fazendo sucesso, né? E eu acho que ela deve ter tido ali um problema gigantesco de conseguir se assumir, né? Até porque começou muito nova, né? Apesar de que o público dela é bem amplo, né? Mas o público dela eu acho que não ligaria de forma alguma. Assim como não liga, né? Mas realmente, pra mim, já é... Acho também que tem um medo de ser vista como promíscua. Tem que estar com alguém, entendeu? Você não pode se assumir solteira. Sim. Você tem que estar querendo estar com a pessoa, querendo ter um casamento. E aí, acho que só assim pode se assumir, porque... porque geralmente as mulheres que se assumiram bis e lésbicas, elas... sempre tem um relacionamento. Tipo, agora eu estou namorando com uma mulher, então eu vou falar que eu estou namorando uma mulher, que eu sou lésbico, que eu sou bi, enfim. É verdade, Daniela Mercury também foi meio isso, né? Sim. Não, todo mundo que vem na minha cabeça agora é basicamente isso. A Nanda Costa, até onde eu sei, né? Porque eu não sou muito das fofocas, a Larissa que é mais das fofocas. A Nanda Costa assumiu quando namorava. A Fernanda Gentil, Ludmilla, Sim. meio que... Todo mundo tem que estar ali disposto a ter um casamento, porque senão a pessoa é jogada a um lado promíscuo. Acho que também tem a questão das pessoas não duvidarem, entendeu? Tipo assim, se eu estou namorando a Larissa e eu digo que eu sou lésbica, as pessoas têm menos chance das pessoas invalidarem. E ainda assim as pessoas invalidam, né? Sim. Tipo, mas a Juliana já ficou com um monte de homem. Não faz sentido, não faz sentido. Nossa, total, né? Tipo, você precisa da outra pessoa tá do seu lado e as pessoas ainda assim não entendem isso, né? E aí o que reflete na mídia reflete pra gente também, né? Precisa outra pessoa esteja do seu lado pra validar e ainda assim ainda tem pessoas que vão duvidar. Então imagina essas pessoas que são famosas e o quanto elas devem sofrer internamente pra ser o que elas querem ser. Pra não ficarem se escondendo do Léo Dias, por exemplo. Fora que tem o fetiche também, né? Muito real, né? Quando eu penso em sapatão pop, em questão de música, né? E tal. Aí eu estava falando, tipo, ela vai vender se ela tiver um corpo padrão, se ela tiver num clipe com um body, minha filha, dentro do rabo e essas coisas assim, aí ela vai vender. Mas as pessoas vão invalidar ela e vão fetichizar ela. Ai, a gente cai nessa aí do clássico, do machismo, né? Tudo de ruim. Numa perspectiva de mudança, assim, né? Vocês enxergam assim, acho que vai dar uma melhorada, ou é a gente vai ter que ficar batendo perna mesmo? Pra não ser pessimista, deixar todo mundo triste. Tô brincando. Alegria, povo animado. A letra L é animada também. A gente também gosta de carnaval. Tem essa questão, né, de tipo assim, antes era GL, né, GLBT e tal, e aí virou LGBT. Botaram ele pra frente pra gente ter mais visibilidade, não adiantou muito. E tanto que né, parada gay, tipo, né, parada LGBT. Pô, fala assim ainda. Né. Ainda. E, cara, eu acredito
que vai mudar, mas vai demorar um pouquinho ainda, assim. Apesar de que as gerações de agora estão bem pé na porta, né? Isso me deixa animada. Os TikTok estão mandando ver. Por isso que eu fico lá no TikTok. Nossa, mas o TikTok tem muita sapadrão, só Jesus. Aquelas sapatão magras de top, com cabelo preto e liso, assim. Mas é assunto para outro episódio. Deixa. Vamos parar por aqui, né? Tem bastante, mas se você vai melhorando assim o seu algoritmo, vai melhorando, porque tem umas sapatões que são legais. Tem que ir destrinchando. Eu sigo várias, é bem legal também. Inclusive, eu vou indicar uma aqui. Falando nisso, a gente vai pro nosso bloco de indicação e eu vou indicar uma TikToker também. Mas queria saber se vocês separaram alguma coisa pra indicar, né? Deixem também os seus arrobas, tanto do podcast pessoal, se vocês quiserem. Façam aí seu jabá, tanto pra vocês quanto pra quem vocês quiserem fazer. A gente ficou pensando em podcasts sabatões, né? Que tem poucos. É o Podcastão e o Lésbica e Ansiosa. Os únicos, assim, que eu consegui puxar de cabeça. E isso me deixa um pouco... Ai, a gente fica chateadinha, né? E sapa justa, óbvio. E os de vocês também, né? Mas um filme bom, né? Um filme que ninguém morre. Que as sapatões ficam juntas, né? Isso é bom. Fizeram um, pelo menos. Que é o Summerland. A gente viu ano passado ele, eu acho, se eu não me engano. E a gente achou ele muito gostosinho, assim, sabe? O início é um pouco triste, né? Porque é o quê? Uma sapatona que todo mundo acha que ela é bruxa, né? Porque ela não teve filhos e ela mora, tipo, afastada. E ela é meio ranzinho, assim. Mas no final dá tudo certo. Eu sempre jogo no Google filmes lésbicos com finais felizes. Aí eu vou achando alguns que são legais. Uma boa tática. E tem que baixar ou tem em algum lugar? É Piratex, né? Aquelas coisas. Eu boto lá pra assistir online. Aí aparece lá um Pobliflix. Tem um monte. Mas Summerland. Gostei. É bem legal. Não sei se ficou restrito a filmes e coisas LGBTs, mas tem o Afetos Podcast. A Larissa escuta mais do que eu até. Da Gabi de Pretas. É muito legal. Eu amo também. É uma delícia, né, cara? E... Elas são maravilhosas. Nossa, tem eu acho que elas são minhas incrível amigas. Pra seguir, cara. Sim. Tem, Bia Ferreira. Incrível. Gente, aquela mulher é arte puríssima. Tem a Doralice também. Doralice. Nossa, cara, tanta gente incrível. As pessoas precisam seguir também, vamos ajudar umas às outras. Sim, com certeza. Pra elas ganharem as publis delas, né? A música, elas fazem uma arte muito boa, né? Sim. A voz linda. Elas são pop. Né? Elas são pop. Tem a Daniele Gomes, se eu não me engano, é o nome dela. Acho que é Daniele Gomes, se eu não me engano é o nome dela. Ela faz, mais assim, um rap, mas é meio... R&B, uma coisinha mais gostosinha, assim, de ouvir. Mulheres cantando para mulheres, né, gente? Sempre bom. Adorei, vocês vieram com uma lista maravilhosa. Bom, eu tenho 2 indicações também, que eu vou deixar aqui, porque aí a nossa lista vai ficar boa demais. Vai ficar bom demais das contas aqui. Tem um podcast que eu descobri faz pouco tempo também, que é um podcast que chama Tem Uma Ex. Ele é muito bom, porque ele conta as histórias, assim, pra quem gosta de Não Inviabilize, é meio que na mesma pegada. Só que são histórias, a maioria são histórias, tipo, LGBTs. Então é muito bom. E é feito por uma mulher negra também. Então vale a pena conferir. Eu já escutei todos. Tem uma ali que... Tem uns episódios ali que você fica, gente do céu, sapatão, socorro. É muito bom esse podcast, recomendo. Eu tô recomendando pra todo mundo esse podcast. Eu virei fã. E eu vou indicar uma TikToker. Eu falei que eu fico lá no TikTok, que é o @ZeveroBela. Gente, ela é muito engraçada. É uma sapatão que ela fica comentando coisas aleatórias. Ela, tipo, falando das princesas.
Aí ela conta um caso lá, e aí ela fica chamando a namorada dela, tipo, Maria Luísa, não sei o quê. Tem que assistir pra ver. Eu acho ela muito engraçada, eu passo mal de rir. É exatamente o meu tipo de humor, o que ela faz. Eu acho que todo mundo tem que seguir. Eu vou deixar lá no Instagram, quando eu vou fazer a parte de indicações, eu vou marcar ela, vocês vão amar com certeza. E aí, eu acho que é isso, né? Eu queria muito, antes de terminar, assim, né? Queria muito agradecer vocês pelo tempo, por ter aceitado participar. Eu fiquei muito feliz. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, a gente se despede. A gente que agradece. Com certeza. Acho que tem que ter essa troca, assim. Por mim, a gente ficaria aqui conversando mais 1 hora, né? A gente pode gravar mais depois. A porta sempre vai estar aberta. Com certeza. Sim. E a gente que agradece demais mesmo, sabe? De verdade. Muito obrigada. Muito obrigada. Que a gente consiga crescer cada vez mais. Que da próxima vez a gente consiga indicar mais pro podcast Sapatão. Com certeza. Vai ter uma lista imensa. Não. Isso é um recado bom, gente. Sapatão, faça podcast. A gente vai ouvir, cara. Fala, você é legal. Sim. Não se sinta menos. Sim, a gente tá interessado, a gente quer ouvir voz de Sapatão, por favor. Acho que uma coisa que a gente sempre fala no final dos episódios é tipo, se ame, se aceite, você é importante. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Qualquer coisa, nossa DM tá aberta. É isso. Isso. Ai, que fofo. E beber sua voz é importante. Perfeito. A gente encerra por aqui e até a próxima, que eu acho que rolou legal aqui pra gente marcar pra falar sobre outras coisas. Fechou? Sobre fofoca. Eu quero fazer de fofoca. Fofocas sapatônicas. Perfeito. A gente encerra por aqui e até a próxima, que eu acho que rolou legal aqui pra gente marcar pra falar sobre outras coisas. Fechou? Sobre fofoca. Eu quero fazer de fofoca. Fofocas sapatônicas. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.